Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sagrado coração de Jesus, tende piedade de nós. Hoje também é festa do apóstolo e evangelista, né? João, São João. Vamos falar dele no final do programa, né? E nós estamos ainda, um Feliz Natal para você. Nós estamos no terceiro dia da oitava de Natal. O Natal é tão importante para nós católicos, para nós cristãos, que ele não acaba no dia de 25, entendeu? Então nós estamos hoje no terceiro dia da oitava de Natal. E o Evangelho, né, é João capítulo 20, de 2 a 8, que vai falar de São João também, né? No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo. O outro discípulo é João, o discípulo amado é João, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo, que é João, e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Que respeito, né? Não é só um respeito por umas pessoas mais velhas, mas pela hierarquia da igreja. Ali estava o primeiro Papa. Então o que ele fez? Ele não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou. Entrou no túmulo, viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. O evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, ele é muito rico em detalhes, né? Por algumas vezes o próprio João se autodomina como o discípulo amado, ou o discípulo que Jesus mais amava, né? De fato, em vários momentos no Evangelho nós podemos perceber isso, né? Que ele fala o discípulo amado, o discípulo mais amado. E João é João que ocupa o lugar do discípulo mais amado pelo Mestre na Santa Ceia. Nós temos que saber o seguinte: tem vários João na Bíblia, né? Principalmente no Novo Testamento. Esse aqui não é o João Batista, entendeu? Esse aqui é o João Evangelista. João Batista já tinha morrido nesse período, né? Ele já tinha sido cortado a cabeça dele, não vamos misturar, né? Então, João que fica até o fim da sua vida terrena e por isso recebe Maria em sua casa. Ele que estava lá ao pé da cruz. Gente, eu vou voltar mais uma vez. Esse João aqui não é o primo de Jesus. Não é o João que nós falamos muito no período do Advento. Não é o filho de Isabel. Não é o filho de Zacarias. Só para você entender, tá bom? Deu para entender? Se tiver alguma dúvida, coloca aí que a gente vai tentar responder, tá? Então, ele ficou com Maria. Lá na cruz, né? Jesus falou assim: eis aí o teu filho. Esse aí que tomou conta de Nossa Senhora. Esse João Evangelista. Eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, João levou Maria para sua casa. João, ele sabe respeitar a santa autoridade da igreja. Ou seja, João, por ser mais jovem, é o primeiro ao chegar ao túmulo,
anunciado pelas mulheres, mas ao chegar, ele não entra. Espera Pedro, aquele que recebeu as chaves da igreja das mãos de Jesus. Meus irmãos, é muito interessante este evangelho e respeitar as autoridades da igreja, os padres, os bispos, o Papa. Respeitar. Quantas pessoas que falam mal de padre através das redes sociais, muitos católicos. Uma vez um padre disse assim: quem é o que mais fala mal da igreja católica? Aí falaram, evangélico, não sei o que. Não. Quem mais fala mal da igreja católica são os próprios católicos. Um dia desse eu assisti um vídeo em que o pregador, Rafael, o nome dele, estava falando dos anjos. E ele disse assim que os padres são maiores do que os anjos, do que os arcanjos, porque são através das mãos do sacerdote que nós temos Jesus vivo aqui no meio de nós. E nós vemos hoje na autoridade, no dia de São João Evangelista, ele respeitou a autoridade da igreja. Ele respeitou, ele era íntimo de Jesus, mas ele respeitou o primeiro chegar, anunciado pelas mulheres, mas ao chegar ele não entra, espera Pedro, aquele que recebeu as chaves da igreja das mãos do próprio Jesus. Quantas pessoas que hoje se dão como pregadores e falam mal nas redes sociais, nas igrejas, nas portas das igrejas. O padre terminou de celebrar a missa, a pessoa está falando mal dele. Então percebemos aqui que a intimidade entre João e Jesus não deixou ele orgulhoso. Eu sou íntimo de Jesus e tal e tal. Mas mesmo sendo íntimo, muito amado pelo Salvador, soube ser humilde e respeitar a hierarquia da igreja. Você, católico, aqui eu estou falando para os católicos, você respeita a autoridade da igreja, a hierarquia da igreja? Então, meus irmãos, com esse relato nós aprendemos duas coisas. A primeira é que não importa o tamanho do seu conhecimento, nem a função de liderança nos seus grupos, ministérios, pastorais, movimento, porque no fim das coisas você nunca será maior do que a autoridade, do que a Santa Igreja, meus irmãos, minhas irmãs. Então, aprenda a ser humilde diante dos bispos, dos padres, diante do Papa, diante dos ministros. Entendeu? Respeite os dogmas de fé. Ainda que você não os entenda, seja humilde, paciente diante daqueles que não têm o mesmo conhecimento que você. O João aqui, ele que representa a mim, é para você. Eu sou o discípulo amado, eu vou entrar. Não! Talvez, meus irmãos, minhas irmãs, muito de nós sabemos muito aqui, na cabeça, mas no coração. Lembre-se do que o seu conhecimento, os seus cargos não te dão direitos de graus superiores. Pelo contrário, te colocam ao serviço dos mais necessitados. A segunda coisa que nós aprendemos nesse evangelho é que Pedro provavelmente era iletrado, ele não tinha um conhecimento como João. Uma vez que ele era pescador, Pedro negou Jesus por 3 vezes e mesmo assim a promessa que Jesus havia feito não foi tirada. Ele entregou a chave, você é o Papa, Pedro. Jesus prometeu e cumpriu mesmo com os erros de Pedro. Você comete erros? Claro que nós cometemos, mas se Deus tem um plano na nossa vida, Ele não vai tirar. Aprenda com Pedro, aprenda com João. Não importa o seu grau de cultura,
conhecimento, estudo, alfabetização, o cargo na igreja, pois, independente disso, Jesus também tem uma promessa para você. Pedro não era uma pessoa ciumenta, uma pessoa invejosa, pelo contrário, era humilde em reconhecer que talvez de fato ele não amava Jesus como João amava. No entanto, Pedro nunca teve dúvida de que Jesus o amava tanto quanto João. Nunca se esqueça que apesar das nossas fraquezas, nós sempre seremos amados por Jesus. Amém? Que esse santo de hoje, com essa simplicidade, ele representa a cada um de nós. Lá na cruz, o discípulo amado levou Maria para casa. Todo discípulo que ama Nossa Senhora, que ama Jesus, ele leva Nossa Senhora para casa. Então nós vamos falar do santo de hoje, né? João, o evangelista, né? O nome desse evangelista, João, significa Deus é misericordioso. Uma profecia que foi se cumprindo na vida do mais jovem dos apóstolos, né? Filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago maior. Ele também era pescador, como Pedro, como André. Nasceu em Betsaida e ocupou o primeiro lugar no plano entre os apóstolos. O discípulo que Jesus amava. Jesus teve tal predileção por João que esse assinara-se como o discípulo que Jesus amava. O apóstolo São João foi quem, na Santa Ceia, reclinou a cabeça, né? A cabeça sobre o peito do Mestre. E foi também a João que ele se encontrava ao pé da cruz, ao lado da Virgem Maria, a Virgem Santíssima, que Jesus disse: Filho, João 19, 26, Filho, eis aí a tua mãe. Olhando para Maria, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Quando Jesus se transfigurou, foi também São João evangelista, juntamente com Pedro. Ele estava sempre com Pedro, né? Com João, com o Tiago, que estava lá. João é sempre o homem da elevação espiritual, mas não era fantasioso e delicado. Tanto que Tiago, né, que significa filho do trovão, São João Evangelista, pilar da tradição cristã. João esteve desterrado em Patmos, né? Deve ter acontecido durante a perseguição do ano de 81 a 96, né, depois de Cristo. O sucessor desse é benigno e já quase ancião, né? Concedeu anistia geral, né? Apocalipse e as 3 cartas de São João foi escrita por ele, né? Não era para menos. Em nenhuma outra parte do mundo, nem sequer em Roma, havia já o apóstolo que sobrevivessem, e é de imaginar a veneração que os cristãos tinham no fim do século I, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, aqui as perseguições, São João Evangelista, né, já como um ancião, um senhor, né, depara-se com uma terrível situação para a igreja, esposa de Cristo, perseguições individuais por parte de Nero, né, perseguição para toda a igreja por parte do sucessor, imperador Domiciano, né. Então, algumas dessas perseguições ainda havia o cúmulo de heresias, né. Para finalizar, né, Santo João Evangelista morreu quase com 100 anos, sem que nós saibamos, né, na data exata, né? Foi no fim
do primeiro século, ou quando muitos nos princípios do segundo, né, em tempo de Trajano, lá no ano 98 a 117 depois de Cristo. No Novo Testamento são 3 as obras saídas, né, da sua pena, incluídas no cânone do Novo Testamento: o 4º Evangelho, né, que é de João, o Apocalipse e as 3 cartas que têm o seu nome. Então nós queremos rezar, pedir a sua intercessão, né? São João Evangelista, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe sua vida.